Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Privilégio grande por estar aqui de novo, dessa vez convidado, né? Primeira vez ele me pegou de surpresa e não deu tempo nem eu ficar nervoso porque foi vapt-vupt, né? Essa semana ele me convidou antes, eu confesso que hoje eu passei o dia não preocupado, mas dedicado em ler a palavra, orar, porque é privilégio para mim. Alguém já disse que eu nunca diga isso, mas eu gosto de ser verdadeiro. Eu sou praticamente leigo. O que eu sei é o que o Senhor vem me ensinando a cada dia. E o pastor me convidou e eu digo, Senhor, eu não posso. Eu disse logo a ele que vinha. Eu vou, pastor. Porque eu creio, irmãos, que a gente que se diz servo de Deus, nós não podemos dizer não para a obra. Soldado no quartel tem que estar pronto para o trabalho, né? E com a minha limitação, Deus tem me encorajado, né? Eu sou limitado, muito limitado. Mas o Senhor tem me encorajado, né? Como no dia ele me pegou de surpresa e eu trouxe alguma coisa aqui que eu não queria nem, mas aí findei sentindo no coração o desejo de falar algumas coisas, né? E falei. E hoje eu tive mais tempo de orar, também de ficar nervoso, né? Tive tempo para ficar nervoso um pouco, porque eu até creio, pastor, que no dia que a gente deixar de ter nervoso para falar de uma palavra de um Deus tão grande, aí a coisa já não está legal. Porque aí nós já queremos nos achar sabichão, né? Porque sabidão é Ele. Aqueles que querem ser muita coisa são sabichão. Então a gente tem que estar sempre na dependência de Deus e tentar fazer a vontade dEle. Eu confesso que eu estou tremendo um pouco aqui, mas vamos ver o que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Irmãos, eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias na carta de Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 14. Eu creio que isso aqui é muito conhecido da igreja. Acho que por isso mesmo que Deus me orientou a tratar disso aqui, para que junto a gente aprenda um pouco mais sobre o que o apóstolo Paulo vai falar aqui à igreja de Éfeso, né? Oração de Paulo pelos Éfesos. Aí eu dizia, oração de Paulo pela igreja bíblica renovada Ágape. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus no versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigado e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conheçam o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio da plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. E a esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos. Amém.
Louvado seja Deus. Querido Deus, mais uma vez, ó Senhor Deus, eu me coloco na tua presença. Como já fui colocado pelo teu servo aqui, Senhor. Mas, Senhor, oração não quer demais. E já que nós vamos falar de oração, Senhor, onde hoje é um culto de oração, Deus, eu te agradeço ricamente por essa oportunidade, da qual, Senhor, sabendo eu, diante da tua grandeza, não sou quase nada, meu Senhor. Mas estou diante da palavra de um Deus tão grande, tão poderoso, que talvez nós não tenhamos nem o entendimento pleno desse Deus tão grande. Meu Senhor, mas como eu já te pedi hoje, meu Pai, não me deixa achar que sou sabidão. Mas me ajuda, meu Senhor, a ministrar aquilo que o Senhor queira falar à tua igreja nesta noite. Pai querido e amado, dá entendimento a mim e a esses irmãos, ó Deus, que eu não sou teólogo, eu não tenho formatura alguma, meu Senhor, senão um desejo grande de ser teu servo, de te servir com qualidade. Pai querido e amado, tu sabes da minha condição, tu conheces a minha vida por dentro tu conheces o meu ser por dentro e por fora, porque o Senhor foi quem me criou, e sabe que sem ti, meu Deus, eu não sou nada. Mas eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha me usar nesta noite como instrumento nas tuas mãos, para que a tua igreja, Deus, receba algo que venha dos céus, e que nessa noite, Deus, pessoas entendam o quanto nós necessitamos de ti, Senhor, o quanto nós necessitamos de te conhecer mais e mais, meu Deus, porque talvez, ó Deus, tem momentos que a gente nem tem certeza para que ou por que estamos aqui, ou porque fomos chamados para ti, fomos chamados para fora, Deus, porque nós não fomos chamados para dentro da igreja, nós fomos chamados para fora da igreja, porque quando Jesus disse, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, e nós sabemos, ó Deus, que para isso nós fomos chamados, não só o pastor da igreja, mas toda a igreja, meu Senhor. Então, meu Deus, me ajuda a ministrar um pouco desta palavra, que não seja eu, mas o teu Espírito Santo esteja falando aqui. Purifica os meus lábios, Senhor Deus, assim como tu fez com Isaías, para que a tua palavra saia pura como ela é. Eu sei que ela não se contamina por sair da boca de alguém que não seja pronto, porque ela é tão santa que ela não pode ser contaminada por ninguém. Ó Deus querido, me ajuda, fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quando o pastor me chamou, me convidou lá, eu confesso que imediatamente eu pensei que eu estava lendo isso aqui há alguns dias. Aí eu digo, já que é um culto de oração, vou falar de oração. A oração de um homem que tinha uma fé em Deus tão grande, que dá a entender que ele conhecia Deus numa profundidade tão grande, da qual eu creio que vocês que pregam aqui, o pastor, que tem um certo conhecimento da palavra de Deus, tem prazer nessa palavra, e tem um desejo grande que todos encontrem esse prazer na palavra de Deus, para viver um evangelho pleno, né? Um evangelho que, infelizmente, ele não está sendo tão bem pregado por alguns por aí. Porque o evangelho que o camarada diz assim, venha para cá que aqui só é bênção, aqui é fogo, aqui é isso, aqui é... Gente, esse não é o evangelho de Jesus. Porque Jesus, ele não promete coisas grandes aqui para nós aqui na terra, não. Nessa terra, ele diz assim, nesse mundo tereis aflições. Mas ele dá uma animada. Ele diz assim, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esse cidadão chamado Paulo, ele diz nas suas cartas, que nele nós somos mais que vencedor. Amém? Então, por que mais? Creio eu que é porque a gente vai
lutar, né? Mas, na verdade, a vitória quem vai nos dar é Ele. Por isso que nós somos mais que vencedor. Porque nós vencemos só uma parte, porque é a nossa capacidade, a nossa força. Ela não dá para nós vencer total, senão com a ajuda do nosso Senhor. Mas quando nós lutamos com toda eficácia, quando nós lutamos para aprender desse Deus, que infelizmente é poucas pessoas que querem realmente aprender desse Deus. Porque eu tiro porque aqui até que tem gente hoje no escudo de oração. Mas geralmente nas orações não tem quase ninguém na igreja. E eu fico preocupado, porque para mim, creio que para a igreja, a oração é o alimento, é o combustível da igreja, é o combustível do povo de Deus, de caminhar, adquirir força, é na oração. Infelizmente tem muitos que oram mecânico, né? Assim, aquela oração bem rápida e não tem assim uma profundidade na oração. Mas nós não estamos aqui para falar de quem não tem esse compromisso todo. Nós temos que falar aqui o que o Senhor vai nos orientar através dessa palavra. Então, quando eu comecei a ler esse texto, e diz várias vezes para ir tirando algumas coisas mais que eu pudesse falar, apesar da minha pequenez, mas eu vi algumas coisas importantes aqui. Por causa de quê? Que Paulo diz, né? Por causa disso, me ponho de joelho perante ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Rapaz, ele está perante ao maior ser do universo. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, por causa de Jesus Cristo, agora também o nosso Pai. Porque, na verdade, antes ele só tinha ele, um filho. João 3,16 diz bem isso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Aí, se você for lá no dicionário, unigênito significa único. E tem outras passagens que ele diz, né? Deu o seu único filho, né? E tal. Mas nele nós somos feitos filhos também, né? Pelo poder da palavra. Quando ele diz assim, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos, não pela vontade da carne, do sangue, nem do varão, mas pela vontade do próprio Deus. Ou seja, Deus quer que toda a humanidade torne-se filho, adotado por Cristo Jesus. Nós somos filho, co-herdeiro com Ele, nós somos filho por adoção na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Irmão, isso é um privilégio tão grande, às vezes a gente nem presta atenção nessas coisas. Deixa passar, entra no ouvido e sai no outro. Mas aqui Paulo se curva de joelho. Mas temos que orar de joelho? Não é obrigado. Não diz que você tem que orar de joelho. Só que Paulo aqui, quando eu oro de joelho, eu acredito que eu estou mais na dependência de Deus, porque eu estou me ajoelhando, eu digo assim, me prostro aos teus pés, porque a tua palavra diz que o Senhor está sentado no teu mais alto trono, mas a terra é a estrada dos vossos pés. Então, quando nós ajoelhamos pela fé no nome do Senhor, nós estamos prostrados aos seus pés. E Paulo, ele faz muito bem isso, né? Ele tem essa dedicação de se prostrar para pedir por os Éfesos, ou seja, hoje, trazendo para nós, porque lá no final vai dizer que é de todas as gerações, para todos sempre, né? Então, é para nós também essa oração de Paulo naquele momento. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Quando eu meditei e ouvi algumas coisas, porque a família, né, nos céus e na terra toma por nome. Eu quero dizer que eu compreendi que é a igreja. Mas, irmão, nós não estamos no céu ainda. Sim, mas a nossa fé é que a igreja vai ser glorificada. Ela vai entrar no céu, gloriosa. Hoje ela está sendo a igreja perseguida na terra.
Mas é uma família que toma Deus pelo nome. Toma o nome do Senhor para ser chamada filho. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados ou colaborados, eu não sei, eu procurei essa palavra, só vi essa mesma, certo? Com poder pelo seu espírito no homem interior. Quando a gente recebe Jesus Cristo como nosso Salvador, pelo Espírito Santo, né? Então, ele passa a habitar em nós. No homem interior, ou seja, no interior do homem, vamos dizer assim. Então, acontece algo na vida da gente diferente. Porque, se não fosse assim, eu não sei o que seria da igreja, né? Porque... Aí diz assim, no 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigado e fundados em amor. Então, quando o Espírito, ele nos vivifica, e nós agora recebemos Jesus no nosso interior. Aí tem aquela coisa lá do versículo 20, se não me falha mais, de Apocalipse 2, não sei, isso aí que diz assim, eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir a sua porta, ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrei na sua casa e cearei com ele, ele comigo. Então, Jesus, ele não invade a vida de ninguém, ele entra se tiver permissão, se você abrir a porta. Agora eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, se você abrir a porta para Jesus, tome cuidado, porque ele quer conhecer, ele quer a chave de todos os compartimentos da tua casa. Ou seja, não pode existir um lugar no seu íntimo que você não deixe Jesus fazer parte. Tem uma historinha assim, bem rápida aqui, que eu não sou muito de contar uma história não, mas me lembrou. O camarada aceitou Jesus, ele era um cara bem pornográfico, gostava de muita coisa, revistas e mais revistas, e ele, quando se converteu, ele escondeu tudo, entrou num quarto escondido, trancou lá e... Aí no caminhar, né, com Jesus, quando chega na sua casa, aí Jesus começa a pedir para visitar, aí foi conhecer a sala, e a sala do meio, a cozinha, um quarto, mais outro quarto, aí chegou um quarto, aí quando Jesus foi para a porta, o camarada disse, ei, Senhor, aqui não, aqui o Senhor não pode entrar. Que é isso, rapaz? Você não quer que eu conheça a sua casa por completo? E apertou o camarada a ponto dele dizer, Senhor, é porque eu gostava de um negócio aí, está tudo aí guardado. Pois, por que tu não botou fogo nisso, para que eu pudesse conhecer tudo, né? O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que às vezes a gente tem algumas coisinhas que a gente não confessa para o pastor, a gente não confessa para a igreja, a gente não confessa nem para Deus, achando que pode esconder dele, mas não pode. Portanto, olha, se você abriu a porta do seu coração para Cristo habitar, pode tomar cuidado, pode escancarar o que é de porta, todas, e o que não presta, joga fora. Não dê para ninguém. Porque aquilo que você não quer para você, você não pode querer para o seu irmão também não. Então, escancara a porta, a tua casa, ou entrega o molde de chave a ele. Senhor, está aí, minha casa, pode entrar, pode se fazer à vontade. Isso é a vida de quem realmente entende o que é isso. E esse Jesus Cristo, ele vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Quando ele vai falar, ele fala, para que Cristo habite pela fé, e na verdade é pela fé, né? Não tem como não ser pela fé. Romanos 10, 17 vai dizer, né? De modos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, que fé é essa? A fé que nos salva. A fé que faz nós receber Jesus verdadeiramente no nosso coração, no nosso habitar, na nossa casa espiritual.
em vosso coração, a fim de que, estando arraigado e fundamentado em amor. Essa palavra, rapaz, ela é muito profunda. Arraigado, fundado em amor. Para nós estar arraigado e fundado no amor de Deus, nós temos que ter uma firmeza muito grande. Arraigado significa enraizado profundamente. Alicerçado significa um alicerce muito bem fundado numa rocha, porque quando para um prédio subir, primeiro ele desce até a rocha, para poder edificar uma base firme, para receber os demais, aí vai subindo, né? Vai subindo os andares. E isso, quando nós fundamentamos a nossa fé, que esse Jesus vai nos mostrar por amor. Tudo é por amor, meu irmão. Jesus, ele se fez homem, igual a mim e a vocês, por amor. Ele se fez pecador, igual a qualquer um de nós, por amor. Ele sofreu todas as suas dores por amor. Ele foi crucificado por amor. Que amor é esse? Esse amor, irmão, foi por mim e por vocês. Amém? E isso é maravilhoso. Irmãos, e o melhor, não digo pior, o melhor é que nós não merecíamos isso. Graça, favor imerecido, né? Então, se nós estivermos realmente arraigado, fundado em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, ou seja, com toda a igreja, porque se você não sabia, você é santo, porque você foi achado pelo Espírito de Deus, e você conheceu Jesus Cristo por esse Espírito, e você foi chamado para santificação. Mas quando você se dedica a aprender, quando você compreende esse amor, que foi suficiente de te buscar lá nas trevas, naqueles onde tu vivia lá fazendo, eu não sei se aqui tem pessoas que foram desse tipo, né? Fizeram tudo quanto não presta. Aí hoje é chamado pelo mundo aos santinhos. Um dia desse era isso, era aquilo, agora é santinho. Mas você foi chamado para ser santo mesmo, meu irmão. Creia nisso e se apegue, procure ser arraigado nesse amor de Jesus, que fez tudo isso por amor a mim e a você. Então aí você está no rumo, viu? E o negócio fica bom, porque nós vamos entender, poderdes com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecendo o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio da plenitude de Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Se for meditar o que é a plenitude de Deus na vida de um homem pecador, é que você começa a orar e meditar, rapaz, como pode? Paulo não estava louco não, irmão, ele estava preso aqui, viu? Mas ele não estava louco não, acho que era a segunda oração que ele faz nesse livro, nessa carta aos Efésios. Paulo estava preso, e ele escreveu, você pode muito bem dizer assim, mas se você não tiver arraigado e fundamentado nesse amor, você vai dizer assim, não, ele está louco esse homem, não tem como um homem pecador ser cheio da plenitude de Deus, porque Deus é algo acima de todas as coisas, realmente é. Mas assim, Deus ele é completo de atributos. E alguns atributos de Deus ele não divide com ninguém. Por exemplo, a Bíblia diz que ele é onisciente, onipotente e onipresente.
Onisciente, ele sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam até. Onisciente, ele se faz presente em todo canto. E onipotente, ele pode todas as coisas. Então, ele é também o todo-poderoso. Então, esses 4 atributos de Deus, ele não divide com ninguém. Mas tem vários, tem mais do que esses 4 que ele divide com a gente. Seja o amor. A gente aprende, a gente ama quem nos ama, né? Quando nós recebemos esse amor em Cristo Jesus, nós aprendemos a amar também aqueles que nos perseguem. Aqueles que nos atacam. Aqueles que dizem, ei, mas tu só quer ser santo hoje, mas tu já foi, tu sabe tu sabe o que tu já fez mais eu por aí no mundão, não sabe? Sei que eu fazia, agora não mais. Né? É o que a gente vai aprendendo. Com esse amor a gente aprende outras coisas. Aí ele também, a misericórdia, Deus nos ensina a ser misericordioso. A Bíblia diz até que a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos e ela se renova a cada manhã. Melhor ainda, irmão. Ela não fica velha. A misericórdia do Senhor, ela, por você e por mim, não fica velha. Porque todo dia ela se renova. Isso é privilégio nosso, irmão. Agora eu te pergunto, meu irmão, como é que a gente conhece tanto isso? Tem realmente esse conhecimento, essa profundidade do tamanho do amor de Cristo? E por que é que a gente é tão irresponsável ainda? Porque eu entendo, eu não estou dizendo aos irmãos que eu sou o homem mais santo do mundo. Agora eu tenho vontade, irmão, de ser, ó. Por que eu tenho vontade? Porque eu quero parecer com Ele, irmão. Eu quero parecer com o Senhor Jesus. E eu tenho um desejo muito grande que todas as pessoas que me ouvem, se Deus me desse autoridade, poder assim, do Espírito Santo para me converter, todos para pensar do jeito que eu penso. Que eu não penso em desistir, eu só penso em continuar. Não é porque eu sou mais do que vocês, não. Mas eu venho aprendendo, eu venho pedindo ao Senhor. Então, quando nós compreendemos realmente qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, então nós temos tudo na mão. Mas você pode dizer assim, mas rapaz, esse Paulo é um pedido muito atrevido de oração, para que uma ruma de homem pecador como nós somos, sejamos cheios da plenitude de Deus. Para que Deus seja pleno na minha e na sua vida, meu irmão, você precisa abandonar algumas coisas nas nossas vidas. Todos nós temos que abandonar algumas coisas. Alguns costumes que a gente... Tem até um pessoal lá, acho que era o pessoal lá da igreja que a Vanessa era antigamente, dizia assim, que o maior demônio que tem dentro da igreja o nome dele tem nada a ver. Tem nada a ver. Você chega para um irmão na igreja, irmão, tu fez isso e isso, e, rapaz, tu não é crente não. Não, isso não tem nada a ver não, mas isso aqui é besteira, tem nada a ver. Aí leva nessa esportiva, né? Tem nada a ver. Sempre está naquela defensiva. Então, tem algumas coisas que, por isso que eu digo, nós não temos que escancarar a nossa casa, para que o Senhor habite mesmo. Faça morada. Aí Paulo vai, já que a oração dele é para que nós, igreja, sejamos cheios da plenitude de Deus, então nós temos que testemunhar disso verdadeiramente, temos que andar. E quanto mais você busca a viver em santidade, mais você é odiado pelo mundo. Assim foi o nosso Senhor Jesus. Lá na oração de Jesus pelos discípulos, ele diz assim, Pai, eu dei-lhes a vida eterna, eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não sois mais do mundo, como eu também do mundo não sou. Qual foi a pessoa mais odiada? Jesus, porque era santo, não é, né? Apesar de que naquele tempo ele estava igual a nós, assim, ele sentia tudo que a gente sente. Por isso que ele desceu, para poder compreender nós. Além da onisciência dele, a onipresença, onipotência, porque ele é tudo isso e algo mais, todo-poderoso, né? Mas ele quis sentir realmente, viver. Aí tem um pregador que diz assim, Pai, eu vou me tornar um igual a eles. Por quê?
A gente fez tudo, mas nós não podemos usufruir de tudo que fizemos, porque nós somos seres celestiais. Agora, se eu me fizer um igual a ele, aí sim, eu vou poder entender melhor. Não sei se foi uma viagem dele, né? Eu achei interessante a comparação, né? Porque, para que ele possa entender se realmente, mas ele não foi assim por curiosidade, não. Para entender realmente se nós lutamos com a fé que temos, o poder que temos, o amor que temos, que tudo ainda é pouco diante da grandeza dele. Agora, se nós fingir que estamos lutando com toda a nossa fé, aí a minha fé continua do tamanho da semente de mostarda, né? Pessoa meu irmão, que tamanho é a tua fé? Do tamanho de uma semente de mostarda. Eu digo, está ruim. Ela é plantada do tamanho de uma semente de mostarda, a comparação é essa. Mas a mostarda, ela é diz que é a maior, é a grande hortaliça, né? A semente é pequena, mas a árvore é tremenda. Onde as árvores fazem os seus ninhos, faz sombra para os animais, para a gente, para tudo. É uma árvore tremenda. Então, ela é plantada pequenininha, mas ela precisa crescer, desenvolver, para que assim você possa realmente... E por que se diz que se a nossa fé é do tamanho da semente de mostarda, se a gente tivesse a nossa fé, pelo menos do tamanho da semente de mostarda, a gente transportaria um monte. Esse monte, o que será esse monte? Pode ser um montão de pecado, irmão. Um montão de imundície que você tem na sua vida. Mas quando você recebe essa sementinha, do tamanho de uma semente de mostarda, essa palavra, essa fé, você se torna capaz de remover montanhas de coisas horríveis que existiam na sua vida, agora não deve mais existir, porque você agora foi achado, você agora é templo e morada do Espírito Santo, você agora é filho do Deus eterno, do soberano de todas as coisas. Isso não é coisa pouca não, meu irmão. Quando nós como igreja precisamos aprender que nós somos cidadãos celestiais, nós não somos mais terrenos. Se eu perguntar aqui quem quer ir para o céu, todo mundo vai dizer, opa, amém, glória a Deus, quero ir. Agora, todo mundo baixa a mão. Dificilmente vai ter um que vai dizer, em nome de Jesus, eu quero ir agora, se for preciso. Porque a gente está pegado ainda muito com essa terra. Mas essa terra, diante da cidade santa, Nova Jerusalém, ela é um bagaço, uma porcaria. Não porque ela tenha sido feita desse jeito, mas porque o homem contaminou a terra com o pecado. E por causa disso, Deus já amaldiçoou ela 2 vezes. Pelo menos que eu sei. Lá no pecado de Adão, quando ela passou a dar espinhos e abrolhos, e quando abriu a boca e bebeu o sangue de Abel, servo do Senhor. Lá em Gênesis diz isso. Não é, pastor? Mas tudo isso foi por causa de Deus? Foi uma coisa que não, por causa de nós, do pecado que habita no ser humano. O que é o ser humano para Deus? O ser humano para Deus é algo maravilhoso. A coroa de toda a criação. A coroa de toda a criação. Aí eu imagino que Deus pensou em nós, disse, mas eu vou fazer um ser que só vai ser abaixo de mim, mas eu vou fazer uma estrutura, para que se ele viver milhões de anos na terra, ele consiga adquirir tudo para viver bem na terra, para ter o melhor desta terra. Aí você vê até hoje o homem ainda descobre coisas maravilhosas na terra, né? Aí sim, quando ele formou tudo, que estava tudo pronto, ele disse, agora sim, agora façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas por causa do pecado, nós perdemos a semelhança. Que para nós ser semelhantes a Deus, nós teríamos que ser seres impecáveis. E a gente peca até em olhar para o irmão com a cara ruim. Amém? Irmãos. Agora, quando nós, ao receber esta oração, entender e se fundamentar, se arraigar no amor de Cristo, que excede todo entendimento. Meu irmão, você vai ter entendimento para ser o melhor filho, para ser o melhor esposo, para ser o melhor amigo, para ser o melhor pai, para ser o melhor funcionário, para ser o melhor patrão,
para ser melhor em tudo e para ser melhor diante do Senhor. Assim você tome posse. O detalhe é que hoje eu estou admirado que eu estou vendo muita gente no culto de oração, né? Geralmente oração e doutrina o povo não gosta muito não. Se tivessem a ideia correta desses dois cultos na igreja, o domingo, irmão, é só para a gente se deleitar na presença de Deus. Receber. Aí aquele que vem para a igreja pela primeira vez, vem, a palavra geralmente é evangelística, para ganhar para Jesus aquela alma. Mas a igreja em si, ela se reúne para adoração, porque para isso nós fomos criados, para adorar o Senhor. Agora, tem um detalhe, se nós não quiser adorar esse Deus, ele já tem quem o adore, irmãos. Ele já tem lá corais de anjos para adorá-lo. Então, ele não precisa de nós. Ele quer, mas ele não, se nós não fizer isso, ele já tem quem faça isso para ele. Mas ele tem prazer que nós sejamos seus adoradores. Aí, de repente, o camarada diz, Paulo estava doido. Mas aí, porque como é que um homem pecador pode ser cheio da plenitude de Deus? Como é que Deus pode ser pleno na minha vida, na nossa vida? É exatamente nós buscar essa santificação dia após dia. Jesus disse que basta um dia após o outro. Às vezes a gente prega a palavra e os caras falam com alguém e dizem assim, rapaz, mas a Bíblia, cara, se tiver que cumprir tudo que está aí, não se salva nenhum. Se precisar cumprir tudo que está aqui, não se salva mesmo não, meu irmão. Porque você não precisa cumprir tudo que está aqui. Vixe, meu irmão João, você agora foi. Meu irmão, você só precisa começar. Você só precisa começar a caminhar com a direção desse livro sagrado. O mais é com ele, meu irmão. Você só precisa dar o primeiro passo, que é receber. Entregar. Recebe o toque do Espírito Santo, entrega a vida a Jesus, agora ele vai habitar em você e vai lhe ajudar. Agora, a ajuda é do Espírito Santo. Ontem eu estava pregando lá no interior, no sábado, aí lá tem um casal, mulher crente, batizada nas águas e tudo, e o marido não é. Eu disse, olha, as pessoas pregam no livre-arbítrio. Eu creio no livre-arbítrio, é assim, ó. Não é uma predestinação, e não é uma... Mas assim, quando o homem não tem Deus na vida, ele vai para onde ele quer, livremente, achando que pode o que quiser. Quando ele recebe o Espírito de Deus, não é para ele andar desse jeito. Não é. Não tem como, não pode. No João 3:8 diz assim, o vento sopra onde quer que se ouve a sua voz, nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim também é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, você, meu irmão, se você acredita que nasceu do Espírito Santo, obedeça à direção do Espírito Santo, porque você não pode sair dessa presença, dessa necessidade de obedecer, obediência. Ah, mas eu não obedeceu o pastor Tiago, não, gente. Obedeceu o que ele prega. Palavra de Deus. Deus é fiel, não é o pastor, não. Deus é fiel à sua palavra. Agora, se o nosso pastor está cheio da palavra, vive segundo a palavra, aí sim Deus é fiel a ele por causa da palavra que está nele, ou em você. Mas não pense que Deus é fiel a você porque você merece fidelidade de Deus. Não, você não merece de jeito nenhum. Se você quer ter algo de Deus, tome posse da palavra de Deus, busque obedecer a palavra de Deus, busque aprender, busque a viver. O camarada lá disse para mim assim, não rapaz, eu não quero, não faço conta de assistir culto não, que eu não sou nem crente. Outra coisa, eu já conheço a palavra desde de jovem, eu digo, meu filho, é uma pena. Porque na Bíblia diz que era melhor que tu nunca tivesse nem ouvido falar da palavra, do que viver a vida toda ouvindo essa palavra e nunca tomar posse dela para viver pela palavra de Deus. Essa é uma realidade, irmãos. Aí Paulo vai e diz assim, olha gente, esse Deus, irmão, ele é tão grande, você está cheio da plenitude de Deus, com todos esses requisitos, fazendo a sua parte. Não é obrigado a fazer o que Deus vai fazer por você, não, que aquilo que Ele faz, Ele não deixa para você fazer. Ele faz. Aí Paulo vai e diz assim, olha gente, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais,
abundantemente, ou pensamos segundo o poder que em nós opera. Que poder é esse? É isso mesmo que eu estou lendo, meu Deus do céu? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que poder é esse que em nós opera, irmãos? Aquele mesmo poder que é dado lá em Atos. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, toda a região do círculo vizinho e até os confins da terra. Quando você vai acompanhar a Escritura, você vê que esses homens, até Jesus ser crucificado e ressuscitado, depois que ele foi glorificado, que o Espírito desceu, foi que eles tiveram coragem de fazer. Era todo mundo intocado nas cavernas, meu irmão, assombrado, assustado, porque Jesus não estava mais com eles. Agora, quando o poder do Espírito Santo desceu lá em Atos, naquele dia, naquela festa, aí sim, aí os homens, fogo puro, meu irmão. O nego pregava, Pedro pregou com ousadia tão grande que a primeira pregação disse que foi mais de 3.000 almas. Pastor, quando a gente prega assim na igreja domingo que se converte, a gente fica muito alegre, né? Oh, glória a Deus, Deus seja louvado, Deus seja louvado se converter alguém hoje. Imagina você ver 3.000 homens assim, chorando, recebendo. Desesperado, irmãos, o que fazemos agora? Aí ele vai dizer, né? Seja batizado em nome do Senhor e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí pronto, meu amigo, aí pode inventar a coisa. Mas é como eu digo. Então esse é poderoso, esse Deus ele é poderoso para fazer além do que nós pensamos ou pedimos, ou além, muito mais. Aí como é que eu faço para obter isso? Seja cheio da plenitude de Deus, viva o amor de Deus, viva a palavra. Se você não tiver coragem de pregar, mas vivendo a palavra, você prega mais alto do que você gritar aqui no altar. Porque o cara vai dizer, rapaz, aquele cara é meu amigo, esse cara fez tanta coisa errada, mas eu, andou, fez, pintou e bordou, hoje, o cara abandonou, é uma pessoa muito diferente. Esse é o poder que habita em nós, o poder que Deus libera para que nós receba pelo Espírito Santo. Estou fechando já, viu, pastor? E para esse poder operar, é exatamente o que eu estou falando. É você ser cheio, arraigado, fundamentado no amor de Cristo e fazer, entender qual seja o tamanho, o comprimento, a largura, a altura e a profundidade, né, do amor de Cristo, que excede todo entendimento, e ser cheio da plenitude de Deus. E você vai estar pronto para a batalha. Você vai estar pronto para a batalha. Porque Ele é poderoso para fazer tudo isso e muito mais do que você pensa que Ele é capaz de fazer. Sabe por quê, irmão? Deus ele não é limitado como nós. Deus, o poder dele, ele se estende. Agora, para que eu creio, pastor, que tem muito crente que é vagaroso, preguiçoso. Se eu estiver mexendo com alguém, a palavra de Deus me dá autoridade para me dizer isso, né? Que ele custa muito a ficar maduro na fé. Ele não gosta de estar nos cultos de ensino, ele não gosta de escola bíblica, ele não gosta de oração, ele não gosta. Então, irmãos, aí ele fica lento, o crescimento dele. Ai, meu Deus, será que um dia eu vou ter condições de subir ali e dar uma palavra? Será que um dia eu vou ter condições de sair mais um pastor evangelizando aí? Será que um dia eu vou ter coragem de dizer para um caba que está ali no erro, dizer, meu irmão, Deus é bom. Você vê que quando eu vejo, pastor, naquele momento em que Deus diz assim, Moisés, manda que o povo marche. Aí o povo, vamos lá. Pastor, se o povo parasse ali com medo daquele marzão que abria assim, que a gente vê nos filmes, né? Aquela coisa tremenda. Se eles parassem ali diante e ficar assustado, o exército ia encostar neles e o mar não ia mais abrir, não. Tinha que caminhar, meu irmão. Então você nessa caminhada da fé, eu não sei, irmão, pode ser que seja rápido, pode ser que esteja bem perto de chegar o dia da gente
subir. Agora, tenha cuidado. Porque se você não subir com a igreja, a Bíblia diz que a porta vai fechar. Aí a Bíblia diz também que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas também aquele abre, ninguém fecha. Hoje ele está batendo na tua porta. Talvez essa palavra esteja batendo na porta de alguma pessoa aqui, não sei. Se você ouvir, entender a voz do Espírito que fala à igreja, e você abrir a porta para que ele entre, a Bíblia diz que ele vai fazer morada na sua casa. Ele diz aí, quando ele fala de cearei com ele, ele comigo. Já tem uma intimidade, entendeu? Então essa porta hoje você pode abrir para ele, porque Deus, o Senhor Jesus, ele não é mal educado, ele não invade. Ele não invade, ele bate na porta. Se você ouvir e abrir, ele entra. Aí você vai liberando a casa para ele viajar, para ele entrar, né? Só que quando, nesse dia, é nós que vamos bater na porta. Nós que eu digo, não nós aqui, né? Eu creio que nós não vamos estar batendo nessa porta, não. Nós já estamos lá, além da porta. Alguém que ouviu a palavra e viveu na igreja a vida toda, ouvindo, louvando aqui até, acostumou a andar com os crentes. Ou é bom, cara, estar no meio dos crentes é bom demais, macho. Festa de crente, cara, é muita comida, macho. Né? Mas ficou lá na palavra, ficou lá. A palavra não guardou a palavra. Você, quando o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Temos que guardar, irmã, a palavra. E guardar não é esconder como uma joia, não, certo? A joia você esconde para o ladrão não levar, né? Quando você guarda, você tem prazer de expandir para outras pessoas. Esse é o guardar na palavra de Deus. Aí ele vai dizer, só para finalizar o último, 21 diz assim, e esse a glória na igreja é onde estamos. Por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então Jesus, ele é eterno, e a ele seja glória na igreja. Aonde você estiver, você é igreja. Porque onde é que ele habita? Na igreja. O que é a igreja? Eu e você. Amém? Então, que o Senhor Jesus aplique essa palavra no coração de cada um de vocês. Realmente não saia daqui da mesma forma que entrou, mas você saia com mais uma certeza, que se você se esforçar mais, Deus tem muito mais para fazer por você. Amém? Ficamos de pé, eu vou orar, depois eu passo a palavra ao pastor para dar as considerações finais. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Porque aqui, Senhor Deus, eu creio que eu cumpri aquilo que o Senhor queria que eu fizesse nessa noite aqui, Pai. Se não for legal, meu Deus, eu não sei. Eu fiquei maravilhado, Senhor. Porque com certeza eu saio daqui edificado com essa mesma palavra. Porque eu sei, Senhor Deus, que eu não quis dizer o que meu coração desejou falar. Mas aquilo que eu pedi para que o Senhor me usasse como instrumento para falar. Deus amado e justo e fiel. Obrigado por cada vida nessa noite aqui, Pai. E se tem alguém aqui, meu Deus, enfermo, o Senhor é poderoso para fazer, além do que a gente possa imaginar. Se tiver alguém em pecado aqui, meu Senhor, faça ele entender que ele precisa se libertar desse pecado, para te servir com alegria, com dedicação. Querido Deus, que a nossa oração nesta noite não fique embaixo desse teto, mas suba para o trono da tua glória, e que chegue no cálice da bênção, e o Senhor derrame sobre nós aquilo que realmente nós precisamos, ainda nesta terra, para viver feliz. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Eu sei que eu não mereço estar aqui, mas o teu Santo Espírito, ó Deus, me trouxe até aqui nessa noite. Pai, obrigado, meu Deus, muito obrigado. E que essa igreja, Deus, ela cresça, não somente em quantidade, mas em qualidade, Deus. Usa esse homem que o Senhor colocou como anjo desta igreja e dá sabedoria ao teu filho para que ele semeie essa boa semente no corações de muita gente nessa região aqui, Pai.
Usa a tua igreja, Senhor, como instrumento vivo nas tuas mãos. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado.